Não tem luta, né? É uma vitória, irmãos. Não se deixa vencer, não. Estamos próximo da volta de Cristo Jesus. Quando eu digo próximo, irmãos, é próximo mesmo, né? Mediante as coisas que estão acontecendo, nós estamos próximos, irmãos. Não vai muito tempo, não. Então, permaneçam firmes, tomem uma posição ao lado dele, como o Marcelo falou, né? Quando nós tomamos uma posição lá para o Senhor, vem embate, vem luta para tudo quanto é lado, né? Mas o Pai do céu, Ele quer que você seja um filho forte. Então Ele vai permitir as lutas, né? As dificuldades, para você ser um filho forte. O Papai do céu não gosta de nenhum filho mimado. A gente ora, está aqui na mão, está orando, toma de novo aqui. Não, Ele não vai fazer isso. Ele vai dar no momento certo, como Ele deseja, no tempo dele. Então vamos permanecer fortes, tá bom? Vamos orar para a gente abrir a palavra do Senhor? Lembrando que eu estava com saudade de vocês, né? Então, assim, saudades de estar aqui. Mas estamos aqui. 3 semanas passou, né? Tivemos lutas, né? As lutas são intensas. Eu falei com o Marcelo que desde o momento que eu aceitei o convite de estar aqui desde o ano passado, misericórdia, irmão. Então, Marcelo falou, Alex, você é mais reservado, você não fala nada, né? Não, quando chegar a vitória eu falo. Eu não tenho ideia do que eu estou vivendo, irmão. Mas eu exalto o nome do Senhor, né? Então, em Cristo somos mais do que vencedores. Então, eu creio nessa promessa. Então, eu permaneço firme, irmãos. Se eu estou nas mãos do Senhor, se vocês estão na mão do Senhor, a quem temeremos? Ninguém. Deixa na mão do Senhor e confia nele. E vamos estar em paz. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito seja teu santo nome. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui diante da sua presença, bendizendo, louvando o seu santo nome. Estávamos orando e sentimos aqui o Senhor conosco, Pai. Os seus santos anjos do nosso lado, passando a mão em cima da nossa cabeça, Pai, dizendo, é assim que a igreja tem que ser, é assim que a igreja tem que tomar posição, orando, Senhor, porque é uma igreja que ora, é uma igreja que vence, é uma igreja que avança, Pai. E nós estamos aqui orando e bendizendo o seu santo nome. Obrigado por tudo, Senhor. Entregamos também essa mensagem que o Senhor falará aos nossos corações, pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Marcelo, achou aí? Ainda não? Eu achei já. Então, eu estava ali orando ao Senhor, né? Sim. E me veio à minha mente a seguinte palavra. A mensagem, a pura mensagem, o verdadeiro evangelho, na mente de muitos cristãos, se tornou loucura. Hoje você viver um verdadeiro evangelho como Deus ele deseja, para muitas pessoas é loucura. Para muitas pessoas que estão na igreja, não, isso é loucura, isso é loucura, você não precisa viver assim. Você não precisa investir tempo de oração, precisa. Você não precisa investir tanto tempo de leitura, precisa. Você não precisa de ter intimidade com o Senhor assim, porque Deus ele te conhece. Precisa muito. Porque o Satanás ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele já foi condenado. Verdade. A sentença dele já foi decidida. A nossa não. Amém. Nós temos uma eternidade para viver ao lado de Jesus Cristo. Verdade. E esse mundo ele não tem nada para te oferecer, irmãos. Nada. O mundo era muito bom antes de entrar o pecado. Verdade. Tudo era perfeito. Mas no momento que entrou o pecado, Arruinou tudo. acabou com tudo. Esse mundo não tem nada. Então o inimigo ele quer fazer brilhar as coisas, mas na verdade esse mundo não brilha. O evangelho que vai iluminar o mundo inteiro. Amém. O Senhor irá iluminar com a glória. É a única coisa que ilumina esse mundo é o evangelho. Então, e nós somos as pessoas que Deus nos chamou para viver esse evangelho. Amém. Lembrando que antes de nós entrarmos aqui no estudo, nós lemos sempre o quê? Uma passagem bíblica, lembra? Vai esquecer. Não. É possível, né? Atos capítulo o quê? 4:31. 4:31. Fátima tá afiada, ó. É. A gente não pode esquecer, né? Amém. E nós vamos levar esse versículo aqui até acabar os estudos aqui. Amém. Então vamos lá. Diz o seguinte: tendo o quê? Eles oraram. A igreja estava o quê? Como nós falamos aqui na oração. A igreja estava orando. Hoje a igreja precisa o quê? Orar. A igreja sempre orou, irmãos. Desde o momento que foi fundada a igreja por Jesus Cristo, a igreja sempre orou. Esse negócio que igreja não precisa orar tanto, isso é conversa. Isso vem de trevas, irmãos. Isso vem do inferno.
Da onde que se tira que não precisamos investir como igreja de orar? Aonde? Não podemos, irmãos. Eu estava conversando com o pastor Romano essa semana, ele fez Santa Ceia lá, ele falou, Alex, em algumas igrejas já está até acontecendo Santa Ceia sem lavar pés. Ô Senhor. Eu falei, não, pastor. Eu falei, isso é adventista. Está acontecendo já isso. Eu falei, então tratando isso com natureza, com uma coisa natural? Também. Irmãos, nós temos que estar forte. Porque quando tentarem colocar essas coisas assim, opa, não, lava pés. É bíblico. Não, mas não tem mais isso. Não pode. Não pode. Então eu falei, pastor, misericórdia. Olha o que está acontecendo, irmãos. Então, por quê? Hoje a igreja está desaprendendo a orar. Hoje, se um líder fala assim, gente, vamos investir tempo no nosso dia a dia para orar. Você pode dizer assim, mas eu sou uma dona de casa, eu trabalho, faço um montão de coisa. Eu não tenho tempo para isso, não. Vai se formar uma pessoa fraca. Vai vir para a igreja e vai encontrar outras pessoas fracas também. Pessoas fracas se encontram à disposição na mão de quem? Do inimigo. Para ele fazer o que ele quer. E acaba sendo o condutor do inimigo para dividir a igreja. É assim que ele trabalha. Então nós não podemos. E aqui diz, tendo eles orado, a igreja estava orando. Amém. E orando como nós estávamos orando aqui hoje. O que aconteceu com o lugar? Tremeu o quê? O lugar. Aonde estavam reunidos. E todos ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo. Amém. Irmãos, quando vocês estavam aqui orando conosco, vocês sentiram a presença do Espírito Santo? Eu senti. Eu senti. Amém. Fortemente ali. Eu senti a presença do Espírito Santo. Amém. Eu senti, irmãos, que tinha muitos anjos aqui dentro. Amém. Tem anjos aqui dentro. Oh, glória. Eu falei, rapaz, como tem anjos aqui dentro. E tem mesmo, a gente consegue sentir isso, irmãos. E não era diferente da igreja primitiva. Então, irmãos, nós não estamos sozinhos. Quem tem que temer e tremer é Satanás, não somos nós. Verdade. Eles são vencidos, nós somos vencedores, porque nós temos um Pai Todo-Poderoso. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, que já venceu por nós. Amém. E o Espírito Santo que vai à frente nos orientando. Amém. Vamos temer a quem? E aqui eles entenderam isso, então oraram. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Oh, e todos agora cheios do Espírito Santo fizeram o quê? Com intrepidez. Com intrepidez, quer dizer, ousadia, anunciava o quê? A palavra de Deus. Não é isso, irmãos? Não é isso que está nos faltando? Com ousadia e pregar a palavra do Senhor? Temos que pregar a palavra do Senhor. Como eu contei aqui na oração, esse testemunho do Gabriel, irmão. Isso foi muito forte. Eu até falei para minha nora, né? Eu falei, meu filho também, imagina você nessa real situação, sendo orientado pelo Espírito Santo, desvia do caminho aqui e vai para essa casa. E naquele momento que você está ali na porta da casa, você escuta uma voz. Se você abrir, você morre. Olha. E aí? Você ia tremer? Porque ele fala que o que estava lá dentro, os demônios, eram porque tem classes de demônios, irmãos. O que estava lá dentro eram demônios de alta categoria na concepção ali do reino das trevas. Imagina. E ia tirar a vida dela e também ia matar ele. Imagina isso. Tem que estar em comunhão? Tem que estar em comunhão. Sim. É o que nós vamos enfrentar, irmãos. Vocês estão percebendo que a luta está se tornando mais próxima, mais intensa? Está se tornando mais intensa, irmãos. Então nós temos que ter muito cuidado de tratar isso com uma coisa superficial. Eles saíram agora para pregar o Evangelho. O que é a pregação do Evangelho? É salvar almas para o reino dos céus, irmãos. Verdade. A pregação do Evangelho não é simplesmente para encher a igreja vai batizar um montão de pessoas e a gente ficar muito bem com a associação. Não é isso, irmãos. A pregação do Evangelho é salvar almas para o reino. Amém. Isso é a pregação do Evangelho. E Deus confiou essa mensagem de autoridade para quem? Para esta igreja. Nós somos a igreja o quê? Profética. Nós não estamos aqui para medir força um com o outro. Nós não estamos aqui para medir conhecimento um com o outro. Você conhece mais, você conhece menos. Isso não existe entre nós, irmãos. Amém. Nós estamos aqui para unir o quê? Força. Força. E unindo força através do Espírito Santo, pregaremos o quê? O Evangelho. O Evangelho. É assim, quem quer que a igreja brigue, se divida, é Satanás. Toda vez que é briga, toda vez que é dissensão, em qualquer momento dentro da igreja, você tem que ficar em espírito de oração. Porque o inimigo está o quê? Tentando tomar posse. E ele aqui não é bem-vindo, irmão. Se tem uma pessoa aqui que não é bem-vindo, é esses demônios, irmãos. Em nome de Cristo Jesus. Oi. A pregação do Evangelho é a gente lançar o pão sobre as águas. Sim. O Espírito Santo faz a
conversão. Amém. A gente tem que falar para as pessoas. A gente tem que falar. Pregar o evangelho com autoridade, como a irmã Mate falou, que viu um povo sair com o rosto a resplandecer. Quando ela fala de um rosto resplandecer, irmãos, não é um rosto assim iluminado como fosse uma lâmpada, não. É você cheio do poder do Espírito Santo. E aquilo que vai sair da sua boca é transmitido pelo Espírito Santo. Amém. Então é isso que Deus ele quer, irmãos. Deus ele quer uma igreja como a igreja primitiva. E através da chuva, a serôdia será mais intensa e terá mais poder do que a igreja primitiva. Então, irmãos, vamos permanecer firmes em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós estamos estudando aqui o capítulo número 2. Acho que foi esquecido de colocar aqui o capítulo número 2. Deixa eu ver aqui a página, né? E esse livro aqui é um livro tremendo, irmãos. Amém. Esse livro aqui eu vou trazer para nossas reuniões de anciãos, que foi pedido também para estudar um livro, né? Amém. Nossos amigos também estão entendendo, né? Que precisamos também estudar um pouco mais, além de orar. Já foi introduzido na nossa reunião 30 minutos de oração. Amém. Então vai ser introduzido agora livros evangélicos, né? Livros do Espírito de Profecia, irmão. Então, porque um distrito unido é um distrito que avança. Não foi quem foi lá na igreja de Valqueire, né? Eu sei que alguns de vocês não puderam ir lá, mas quem foi lá viu o quê? Viu um distrito unido, que foi a coisa mais linda do mundo. Quando foi? Tinha quase 200 pessoas na igreja de Valqueire. Tinha tanta gente que as pessoas ficavam em pé. Que a gente não imaginava. Né? Falou que era almoço para 130 pessoas. 130 nada. Quando eu vi aquele monte de gente, não vai dar não. Misericórdia, olha só, irmão. Então, irmãos, isso vem de Deus, porque a igreja estava unida. Amém. E a gente, irmãos, viu uma igreja junto, louvando, bendizendo, vimos os anciões impondo a mão, orando pela igreja. É isso que Deus ele quer, irmãos. Amém. E o diabo fica satisfeito com isso? Não. Não. O diabo vai aonde? Opa, quem são essas pessoas que estão no problema? Ele vai em cima de você, Marcelo. Eu sei. Ele vai em cima de mim, vai em cima do Lei Robson. É. Ele vai em cima. Deus vai vir com tudo, mas nós estamos sendo protegidos por quem? Por Deus. Pelo Senhor. E a igreja está orando por nós. Amém. Eu sei que a igreja de Dentro Ribeiro ora aqui pelo Marcelo. Amém. E tem que orar mesmo, irmão. Porque não é fácil, irmão. Mas nós estamos o quê? Avançando em Cristo Jesus. Vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é a página. A página é pequenininha, é 18. Vamos falar sobre alienado e reconciliado com... Como é possível? O que é alienado? É a pessoa que se afastou. Você conhece alguém que se afastou? Vários. E está voltando para os braços de Jesus Cristo? Poucos. Eu também um dia me afastei, me tornei um alienado. Mas Deus me chamou de novo das trevas. Eu também. E me trouxe o quê? Para a sua maravilhosa luz. Alex, está na hora de voltar, filho. O que Amém. você está fazendo aqui? Oh, glória. Eu escutei isso mesmo. O que você está fazendo aqui? Eu te criei para algo maior, né? Então assim, Senhor, estou voltando. Foi uma luta, mas nós estamos aqui em nome de Amém. Jesus Cristo. Então aqui, ó, alienado, se afastou e reconciliado. Como é possível? Nós vamos ler aqui agora. É a obra da conversão e santificação, reconciliar as pessoas com quem? Com Deus. Com Deus. Pondo-as em harmonia com os princípios da sua lei. No princípio, o ser humano foi criado à imagem de quem? De Deus. Estava em perfeita harmonia com a natureza e com a lei de Deus. Os princípios da justiça estavam o quê? Escrito no coração. O pecado, porém, fez o quê? Entrou. Alienou, acabou, né? Entrou, alienou do Criador, se tornou distância. O pecado ele causa afastamento com o Senhor, irmãos. Deus ele continua no mesmo lugar. O pecado que nos afasta. Quanto mais a pessoa abraçando o pecado, mais distante ela está de Deus. E aqui continua. Não mais refletir o quê? A imagem divina. O coração estava em guerra contra os princípios da lei de Deus. Não é triste isso, irmãos? Quando eu estava afastado, eu estava distante dos princípios da lei de Deus. Não guardava o sábado. A alimentação era uma alimentação que Deus reprovava. Eu não estava nem para o que via, para o que comia, para o que falava. Eu era uma pessoa completamente arrogante. Não admitia nunca que eu estava errado. Olha só, irmãos, quando você se afasta. Eu estou certo, 100% certo, e não tem esse negócio. A última palavra sempre era minha, em qualquer lugar. Eu era altivo, soberbo, só andava, pergunta a minha esposa, só andava de cabeça para o alto, ignorava as pessoas e era pobre. Eu era assim, irmãos. Porque a gente, quando se afasta dos caminhos do Senhor, Marcelo, a gente vira as costas para o Criador. Verdade.
É a nossa natureza podre e miserável que toma posse da nossa mente, nos engana, irmãos. Então Deus tem que de novo querer nos quebrar por inteiro. Amém. Porque nós somos assim. Mas não é só afastado não, porque tem muitas pessoas que podem estar na igreja e ser assim também. E é pior ainda, porque dia após dia está tendo contato com a verdade. Nós estamos estudando a lição da escola sabatina, e nós estamos vendo, irmãos, que infelizmente quando a Eva deu ouvido à serpente, quando tudo aquilo aconteceu, entrou o pecado no mundo, irmãos, e foi a coisa mais triste do mundo. Só miséria. Hoje Deus, Ele está fazendo de tudo para nos salvar. Amém. Você e a todos os nossos familiares. De tudo, todos os dias. Porque Deus, Ele não quer ver ninguém queimando o lago de fogo de enxofre. O lago de fogo de enxofre foi preparado para Satanás e os seus anjos. Não foi para seres humanos. Verdade. Então Deus tem feito de tudo. E Deus, Ele tem uma igreja aqui na terra. Nós somos essa igreja. E quanto mais tempo a gente não se santificar, mais tempo nós vamos dar para as forças das trevas. E mais tempo eles estão tendo para destruir pessoas. É isso que ele está fazendo. E aqui continua. A inclinação da carne é o quê? Inimizade Contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Irmãos, nós estudamos ano passado, quase o ano inteirinho, falando sobre isso. A carne, está na carne, é horrível. Está na carne, está no eu. Não adianta. Então nós temos que ter cuidado com isso. Não pode estar sujeito à lei de Deus. Nem pode estar. Hoje no mundo natural, ou se no mundo aí fora, você vê os filhos tratando os pais do quê? De qualquer maneira. Mas dentro da igreja, você também vê filhos tratando os pais, que são também cristãos, de qualquer maneira. Vê ou não vê isso? Eu já cansei de ver isso. De ver filhos da igreja, diácono, tratando as suas mães ali de qualquer maneira. Não está sujeito à lei de Deus. Pode estar até na igreja, mas por não ter um relacionamento, por não ter uma comunhão, quebra a lei de Deus. E é fácil e rápido, irmãos, pisar na lei do Senhor. É ou não é? Mas, aqui diz, mas Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que deu quem? O seu filho. Seu filho unigênito. Para que o ser humano pudesse reconciliar-se o quê? Com ele. Então, qual era a missão de Jesus aqui na terra? Qual era a missão? Reconciliar. Reconciliar. E essa reconciliação era como? Morte. Morte de cruz. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta atrás. Se no dia que você comer, certamente você vai morrer. E quem morreu? Jesus. Ele mesmo escreveu e veio aqui porque o caráter de Deus não muda, irmão. Deus, ele é imutável. Ele não muda. Não adianta, ele não muda. Algumas pessoas até falam, mas Alex, quando a gente ora, a nossa oração consegue mover o braço do Senhor? Nunca. Nunca que a sua oração move o braço de Deus, irmão. O braço de Deus já está movido em seu favor quando você está orando. Ele já foi atrás de você, o Espírito Santo já falou no seu coração, e é por isso que você está orando. Ou você acredita que por vontade própria você vai orar? Verdade. Não tem como, irmãos. Não? É Ele já movendo ao seu favor, ao meu favor. Amém. Então por isso que eu falei para a pessoa, não, a sua oração não move o braço do Senhor. Ele já está movendo, porque Ele nos amou o quê? Primeiro. Verdade. Então, se nós estamos aqui, claro, nós temos livre-arbítrio, mas aceitamos as orientações dele, e estamos aqui por livre e espontâneo quê? Vontade de estar, porque nós amamos o Senhor. Mas aqui, ó, ele nos amou primeiro. E a única forma, como o Marcelo falou, né, na oração, a ponte que Jacó sonhou ali, a escada, né, que era a ponte que ligava o céu com a terra e a terra com o céu. Era quem? Era Cristo, irmão. Amém. Cristo é a ponte, é Cristo que liga. Por isso que ele falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. Porque Ele é o quê? É a ponte. Amém. É Ele que nos liga, irmãos. Mas para que isso pudesse acontecer, Ele teve que fazer o quê? Morrer. Então, quando você encontrar com Jesus Cristo, eu sei, irmãos, que naquele grande dia, nas nuvens do céu, vai ver uma quantidade muito grande de gente, né? Verdade. Então, para você se aproximar, vai estar difícil. E de anjos também, né? Para você, a irmã White, ela comenta que Adão, ele só vai se aproximar de Jesus Cristo quando estiver nas mansões celestiais. Olha. Que ele vai pedir da licença ali, quase 5 metros de altura, imagina.
E vai pedir a licença e vai ter com Jesus Cristo e vai se prostrar. Mas vai ser o quê? Lá nas mansões, porque ele não vai conseguir se aproximar dele. Todo mundo vai querer multidão, irmãos. Todo mundo vai querer estar perto dele. Todo mundo vai estar querendo, fora os anjos, todo mundo vai querer. Então, você vai ter um encontro com o Senhor, pessoal com Ele. Amém. Quando você tiver esse encontro pessoal com Ele, você vai ver o que? Nas marcas na mão dele, o que? O seu resgate. Aqui, ó. A marca na mão dele é o seu resgate, irmão. Então ele te resgatou. E aqui diz, mediante os méritos de Cristo, pode aquele se restabelecer a harmonia com quem? Com o Criador. Por isso, irmãos, que as nossas orações, antes de chegar ao trono do Pai, passa primeiro para quem? Por Jesus Cristo. Nenhuma oração pode chegar a Ele. E é Ele que intercede por nós. Amém. A irmã Madi até conta, né? Que numa visão que ela teve, o Pai, não aguentando mais o sofrimento dos seres aqui na terra, Ele mandou soltar os ventos. Vidas ensinam a falar sobre isso. E ela viu uma comoção muito grande no céu. Ela perguntou para o anjo dela, o que é isso? Ele falou, depois eu te falo, calma aí. E depois ele explicou para ela o que houve. O Pai mandou soltar os ventos. Imagina, irmão, que tempo que foi esse? A gente nem sabe. E naquele momento ela também viu outro anjo indo atrás desse anjo que ia falar para os outros soltar os ventos. Foi naquele momento que Jesus Cristo se aproxima do Pai e fala, Pai, foi pelo meu sangue. Amém. Ainda não. Olha só, irmãos. Olha, irmãos. Vamos permanecer firmes, irmãos. Belo. Ainda não, Pai, foi pelo meu sangue. Nós conhecemos a verdade, Alex. Nós conhecemos a verdade. Então, se não aconteceu o que vai acontecer, o tempo terrível tal qual nunca houve antes, o campo já está preparado, irmãos. Os maiores teólogos da nossa igreja estão falando isso. O campo já está pronto. Não precisa mais de nada. Verdade. Mas muitas das vezes nós estamos aqui, dormindo, nos preocupando com muitas coisas, menos com a nossa vida espiritual. Nós temos que ter cuidado com isso, porque quando for soltar de vez, irmãos, o juízo aqui na igreja já começou. Quando a chuva serôdia, como eu falei aqui na oração, será um momento muito feliz e também um momento duro, porque aqueles que serão batizados pelo Espírito Santo são salvos. E aqueles que não foram dentro da igreja estão perdidos. Acabou. A porta se abre lá para fora e fecha aqui para dentro. Aqui para dentro fecha. Quem está aqui e não entrou, acabou. Irmãos, isso é muito triste. Então hoje nós sabemos dessa verdade que Jesus Cristo nos reconciliou. Mas para quê? Para que Jesus Cristo nos reconciliou? Reconciliou com Ele. Para que possamos pregar o verdadeiro Evangelho. E aqui diz, o coração deve ser renovado pela graça divina. Deve receber nova vida de cima. Amém. Todos os dias nós temos que viver uma vida de novidade divina, irmão. Todos os dias. Eu sempre falo essa minha oração. Senhor, eu não quero ser a mesma pessoa que fui ontem. Amém. Eu quero ser outra pessoa, eu quero ser uma pessoa melhor. Então, nós temos que nos esforçar para ser uma pessoa melhor. Sim ou sim? Sim ou não? Sim. Se ontem eu fui um pouco impaciente, hoje eu tenho que ser mais do que paciente. E assim por diante, porque nós temos que crescer. Eu não posso ser o mesmo Alex, ou você, Marcelo, o mesmo Marcelo, de 5 anos atrás. O que houve? Não houve crescimento? Não houve mudança. Não houve mudança? Nós não podemos, irmão, ser as mesmas pessoas. Nós temos que crescer em Cristo Jesus. Amém. Porque o Espírito Santo ele nos renova a cada momento. E aqui diz, essa mudança é um novo quê? Nascimento. Sem o que de Jesus, o homem não pode ver o reino dos céus. Se nós não nascemos de novo, você lembra que ele falou para Nicodemos? Nicodemos foi lá, tentar bater um papo, ver o que poderia tirar de Jesus Cristo, tentar entender o que Jesus Cristo estava fazendo de fato ali. E Jesus Cristo não entrou nessa conversa. Ele falou, olha, é necessário nascer de novo. E ele não entendeu muito o que Jesus estava falando, mas tem que nascer de novo. Imagina você vai conversar com Jesus Cristo e ele falar para você, olha, Marcelo, tem que nascer de novo. Misericórdia, é ou não é? Você crente, né? O Alex, crente, os irmãos crente, que estamos abafando, ó. Estamos ali, orando 1 hora, acordando de madrugada, lendo a Bíblia, abrindo a igreja, e Deus nos fala, tem que nascer de novo. Tem coisas erradas aí. Tem. E é ou não é, irmãos? E a cada dia, Alex. E a cada dia. Todos os dias, irmãos, nós precisamos beber da água da fonte da vida. Amém. Porque o nosso coração, ele é uma
uma fonte de água suja. O nosso coração é uma fonte de água suja. Nosso coração é corrupto. Nosso coração é enganoso. Ele te engana. Você pensa que está bem, mas você está mal. Então, por isso que nós temos que ir até Cristo Jesus. Por isso que ele fala todos os dias: você tem que nascer de novo. Porque o coração ele engana, irmãos. Você sabia disso? O inimigo ele sabe que a nossa inclinação é para o que não presta. A nossa inclinação é para o que não presta. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que, se você permitir, ele vai repreender essa inclinação que você tem. Amém. Vai te dar força para que você possa vencer. O primeiro passo na reconciliação com Deus é a convicção de quem? Do pecado. Do pecado. O pecado é uma desgraça. O pecado é uma desgraça. O pecado ele é tudo de ruim, irmãos. O pecado não é bom em nada. Por mais que haja uma inclinação, o pecado não é bom em nada. Porque foi através do erro que nossos pais cometeram, o pecado entrou no mundo, que Jesus Cristo teve que morrer em nosso lugar. Por que Cristo ele sentiu naquele momento a ausência do Pai? Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Por que ele sai ali, daquele momento, daquela santa ceia ali, como a Leonte ela comenta ali no livro Desejados Nações, que ele já sai cambaleando? Por quê? Por causa do pecado. Por que ele suava gotas de sangue? Por causa do pecado. Porque o pecado causa o quê? Separação. E em toda a eternidade, que a gente não tem ideia do que é isso. Verdade. Nós não sabemos, porque Deus ele não tem começo nem fim. É eterno. É eterno. Então, em toda a eternidade, nunca houve uma separação de Deus Filho, que é Jesus, com Deus Pai. Mas lá no Getsemane, ele começa a sentir isso. Por quê? Todos os pecados de todos os seres criados neste mundo foram transferidos para quem? Para Cristo Jesus. E ele deveria enfrentar, pisar no lagar sozinho. Ele deveria ir até o fim sozinho. Verdade. Jesus Cristo foi o único ser que sentiu toda a ausência, nem Satanás sentiu isso ainda, toda a ausência do Criador. Você acha que isso foi fácil para Jesus Cristo? Você acha que isso foi fácil? Para nos reconciliar de novo? E fala que as suas vestes brancas estão salpicadas. Né? Salpicadas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas feridas, e foram feridas terríveis, nós fomos curados. Amém. Irmão, isso não é fácil. Amém. Nós não estamos aqui para brincar de ser cristão. Verdade. Cristão significa aquele que se assemelha a Cristo Jesus. Até que ponto você se assemelha a Cristo Jesus? Está chegando a hora, irmãos, de nós começarmos a brilhar aí fora. De nós começarmos a fazer a diferença. Já passou até da hora. Eu também acho. Vendo? Porque Cristo, irmãos, ele fez o sacrifício por nós. O pecado é terrível. O pecado é uma desgraça. O pecado não tem nada. Quem maquia pecado é Satanás. Satanás, ele pega o pecado, coloca uma coisa bonita, coloca uma minissérie, uma coisa boa. Os cristãos agora não podem ir para a igreja, não podem ir para o cinema. Você lembra naquela época que todo mundo pode ou não pode ir para o cinema? E que negócio de cinema? Isso acabou, isso nem existe. Agora o cinema é na sua casa. Você tem internet, você tem televisão, que tem tudo, você coloca o que você quiser. Envereda na madrugada vendo minissérie. É ou não é isso? Vai ter poder para quê? Vai ter poder para quê? Gabriel me fala que todos esses filmes morrem crianças para eles oferecerem para que você possa ficar viciado. Todas essas séries. Morre muita gente. Se vocês puderem comprar esse livro, comprem esse livro. São milhares. Ele falou que foi na Índia. Ele falou que foi milhares de pessoas sendo sacrificadas num dia só. Milhares. Imagina isso. Milhares de pessoas sendo sacrificadas. Porque Satanás requer sangue. Ele odeia o ser humano. O que ele puder fazer, ele vai destruir. E eu odeio essa igreja. Você faz parte dessa igreja, ele te odeia. E nós muitas das vezes estamos brincando de ser cristão. Se inclinando para as coisas que não prestam. Está na hora de você cortar na raiz tudo que te prejudica espiritualmente. O tempo que nós estamos tendo não é tempo para estudar mesmo. É tempo para se dedicar. Né? Você vê essas pessoas tentando passar no concurso público e ela quer passar, está determinada a passar, vê se ela gasta tempo vendo um montão de porcaria. Ela gasta tempo estudando, isso sim, para tirar uma boa nota para passar na faculdade. Sim ou não? Sim. Na prova do concurso público, sim ou não? E muitas das vezes nós estamos sabendo que nós vamos enfrentar. Está para vir um tempo terrível, tal qual nunca houve antes. O Senhor Jesus está segurando os ventos, apontando as marcas para o Pai. Pai, para o meu sangue, ainda não. Muitas das vezes nós aqui embaixo estamos fazendo o quê? Dormindo.
E a igreja ela vai marchando dessa forma. Só que chegará um momento que quem estiver pronto aqui em Bento Ribeiro vai estar e vai ser batizado. E quem não tiver não vai estar, vai ficar para trás. Porque existe um limite nessa contagem. Existe um limite. Então nós estamos vendo muito bem que o pecado é a transgressão da lei. O pecado ele pisa na lei. E aqui continua, pela lei vem o pleno conhecimento do quê? Do pecado. A lei ela não te salva. Ela não tem essa função, mas ela te mostra o que é errado. É ou não é? A fim de ver a sua culpa, o pecador deve provar o próprio caráter pela grande norma divina da justiça. O caráter de Deus ele é santo, irmão. Amém. E por isso que ele fala, sejai-vos santo como eu sou também. Se esforce em todos os sentidos, para que você possa permanecer forte, puro e santo. Deus ele sabe que nós somos limitados. Mas não é por isso que nós vamos falar, Senhor, você sabe, né? Eu sou pecador, então... Não, que negócio é esse? Tem que chorar quando peca. Tem que ficar com o coração, todo aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançar a misericórdia. E hoje em dia as pessoas estão pecando, irmão, e entendendo que isso é normal. Isso não existe, aqui continua. É um espelho que mostra a perfeição de um viver justo, habilitando o pecador a discernir seus defeitos de caráter. Vocês conhecem os seus defeitos de caráter? Eu tenho certeza que todos vocês aqui conhecem quais são os seus defeitos de caráter. Você não pode levantar a mão e dizer, Alex, eu não conheço o meu defeito de caráter. Nunca passou pela minha mente. Mentira, isso não é verdade. Você conhece o seu defeito de caráter. Eu conheço o meu defeito de caráter. Mas eu tenho que orar ao Senhor. Senhor, me ajude em nome de Jesus Cristo. Porque dessa forma, com esse defeito, eu não posso ganhar o céu. E Deus ele quer nos ajudar. Amém. Porque nós temos que reconhecer que esse é um problema e mudar em nome de Cristo Jesus, irmãos. E aqui diz, a lei revela à pessoa os seus pecados, mas não provê o quê? O remédio. Remédio nenhum. Ao mesmo tempo que promove vida ao obediente, declara que a morte é o quinhão do transgressor. O que o transgressor ele espera? Por mais que ele não saiba disso, na íntegra, mas é a morte. E morte eterna. O transgressor ele vai enfrentar o quê? A morte eterna. Unicamente o Evangelho de Cristo ou pode o quê? Livrar da condenação ou contaminação do quê? Do pecado. E quem leva o Evangelho de Cristo? Somos nós. Irmãos, lugar que não entra o Evangelho, os anjos pregam o Evangelho. Jesus Cristo prega o Evangelho. Nós estamos vendo isso. Muito. Na janela 1040 tem muito isso. Lugar que o Evangelho não entra, que foi proibido, que não tem como pregar ali, Jesus Cristo vai lá. Os anjos vão lá e pregam o Evangelho. Som de visão, eles têm esse contato. Agora aqui no Brasil não. Aqui não. Aqui no Brasil o Evangelho ele pode entrar. Se você quiser hoje pregar, eu quero pregar hoje na praça. Você sai daqui e vai pregar na praça. Sim ou não? Sim. Se você, eu quero pegar livros, vou entregar até 11 horas da noite. Você faz isso ou não faz isso na praça? Ninguém vai te proibir. Verdade. Mas irmãos, nós estamos tão acomodados. Infelizmente, isso é verdade. Nós estamos tão acomodados que até no sábado à tarde as pessoas não vêm para fazer o trabalho missionário. Sim ou não? Sim. A igreja que foi levantada para o trabalho missionário tem que vir alguém aqui e falar, irmãos, hoje vai ter trabalho missionário. Isso não existe, irmão. Tinha que ser algo natural nosso. Sim ou não? Sim. Sim. Porque quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo, Senhor, nós estamos sendo habilitados pelo Seu Espírito a proclamar o Evangelho. Amém. É isso, irmãos. Então, pessoas, irmãos, que por alguma razão qualquer, que tenha condições de pregar o Evangelho e não pregue, vai prestar conta ao Senhor. Porque tudo o que nós estamos fazendo está sendo o quê? Anotado. E aqui continua. Devem exercer o arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu. E a fé em Cristo, seu sacrifício expiatório, obtém assim remissão de quem? Dos pecados passados. E se torna participante da natureza divina. Irmãos, a situação hoje na nossa igreja está tão séria, está tão difícil, como falou aqui, né? Quando nós participamos de uma Santa Ceia, antigamente eu era jovem quando eu participava da Santa Ceia, eu tenho saudade desses tempos, quando eu era jovem. Estava assim um tempo ali para as pessoas pedirem perdão, aí eu via algumas pessoas se levantarem, a gente participar, abraçando as outras, meu irmão me perdoa, eu achava aquilo tão bonito. Hoje não.
Hoje as pessoas que não falam com você, continuam não falando com você, e passam pelo corredor virando a cara, continuam virando a cara, e participam de Santa Ceia a si mesmo. Estou dizendo isso por experiência própria. Falei, misericórdia, meu Deus do céu. Se tornou um rito normal, uma coisa comum, que não faz diferença. Porque quando nós participamos da Santa Ceia, é como se nós tivéssemos sido batizados mais uma vez, né? Fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas o que está acontecendo então com nossas igrejas, irmãos? Estão dormindo. Então não estamos entendendo o que Cristo fez por nós. Vamos lá. Estaria agora na liberdade de transgredir a lei de Deus? Não. Uma vez resgatado pelo Senhor, agora você fica tranquilo para transgredir a lei de Deus? Não tem sentido. Lá fora prega isso. Lá fora eles pregam que quando Cristo foi crucificado e bradou, em tuas mãos entregue o meu Espírito, Jesus Cristo quebrou todos os 10 mandamentos. Porque quando quebra o sábado, ele não fala dos 10 mandamentos, mas quando quebra o sábado, quebra tudo. Isso não tem sentido. Tiago diz isso. Então assim, estaria agora em liberdade de transgredir a lei de Deus? Agora que a graça te alcançou? Porque o que é graça? É um ato imerecido que nos foi dado. Nós não merecemos. Então, quando Deus nos dá a graça através da morte de Cristo Jesus, Ele não está lhe dando para você pisar na lei dele. Não tem sentido. O Senhor guardou os mandamentos inteiros. Eu não vim abolir, eu vim cumprir as leis e aquilo que os profetas escreveram. E agora na cruz do Calvário Ele acaba com tudo. Faz sentido isso, irmãos? Não tem sentido? Não precisaria ele morrer, né? Não precisaria ele morrer. É só ele mudar antes. Acabou. Era só mudar. Se o caráter dele muda, por que ele não mudou então no jeito do Éden? Pronto, acabou. Mas era isso que Lúcifer, a história da redenção comenta. Lúcifer estava esperando que o Criador, Senhor Jesus, o Espírito Santo, perdoasse os pecados de Adão e Eva. Porque ele pensou, uma vez perdoando os erros deles, eu também, e nós também, falando sobre os demônios, vamos ser perdoados. Então todo mundo entra no céu de novo. Ah, não. A palavra de Deus não volta atrás. Entenda uma coisa, gente. A palavra de Deus não volta atrás. E não, então ele não pensou isso. Mas alguém veio para pagar pelo preço. Amém. E esse alguém não era criatura. Era o próprio quê? Criador. Que colocou agora aquilo que estava escrito nos tempos eternos em prática. Amém. De vir aqui à terra e para nos salvar. Irmãos, isso é muito sério. Por isso que a irmã mais ela fala, todos os dias, medite, pelo menos 1 hora, no que Cristo lhe fez. A gente fala assim, Alex, misericórdia. Nem passa pela minha mente de fazer isso. Deveria. Porque é mais tempo que você passa com ele, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, vamos começar a mudar. Aqui diz Paulo, anulamos a lei pela fé? Não de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3,31. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que? Para eles? Morremos. Para ele morremos? Não, irmãos. Nós morremos para o pecado. E João declara, este é o amor de Deus, que guardamos o quê? Os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Amém. Irmãos, não estamos sofrendo no Brasil e em alguns lugares também. Não estamos sofrendo nenhuma perseguição religiosa ainda. Os maiores opositores hoje são de dentro da igreja, como a Ana profetizou. Mas chegará um período da nossa história, e eu creio que vocês vão estar vivos para ver isso. Vai ser colocado em xeque-mate a lei de Deus. E aí? Ou você renuncia e goza de liberdade, ou você vai ser preso. Ou você vai responder. Alguém aqui já foi preso? Não. Nem eu, graças ao Senhor, né? Quase fui. E muitos vão ser mortos, Alex. Mas não fui. Então assim, muitos vão ser o quê? Mortos. Então assim, irmãos, alguém já passou por isso? Não, irmão Alex, nós nunca sentimos isso. A polícia entra aqui para proibir o culto e falar assim, quem é o responsável? As pessoas vão, Marcelo, pode levar ele aí. É assim, irmão. E a base de porrete. Vocês estão rindo? Mas é isso que vai acontecer. É sério. Eu estava assistindo esse filme antigo para a igreja. Olha. Hoje.
É sério. Nós seremos arrastados. Gente, eu só esqueci o nome do filme. Mas Então. eu acabei. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Verdade. Muito cuidado. Tendo muito cuidado. E aqui diz, está terminando. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com quem? Com Deus. Com Deus. O seu coração tem que estar em harmonia com Deus. Cuidado com os sentimentos que você tem no seu coração, hein? Cuidado. Ao colocar-se em conformidade com sua lei. A lei de Deus é maravilhosa, irmãos. Quando essa poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte Para a vida. Do pecado Para a santidade. Da transgressão Para a obediência e para a lealdade. obediência, né? Transgressão e rebelião para a obediência e liberdade. Aí, Alex, baseado nesse texto aí, como pode dizer que o pecado é bom? Não, o pecado não é bom. Da onde você tirou que o pecado é bom? Se você Pecado é nasce bom. de Pecado novo, é você uma está em desgraça. harmonia com Deus, aí você vê o pecado como ele é. Mesmo? Pecado é bom para o diabo, para os demônios que estão destruídos, que já estão condenados. Para nós não. E eu gostaria aqui, irmãos, de finalizar, que o slide acabou, de ler aqui uma coisa bem interessante aqui para nós, voltado nessa questão toda. Aqui diz, ó, irmão White aqui no livro Eventos Finais, na página 120, diz assim: precisamos, portanto, estudar a palavra de Deus para saber por que cremos nas doutrinas que defendemos. Você precisa estudar. E por que você defende como adventista sétimo dia? Se alguém te perguntar, por que você defende essa crença? Por que você defende essa crença? Ah, não sei. Só sei que é verdadeira igreja. É isso que você vai falar para outra pessoa? Você tem que estudar para isso. E aqui diz, muitos terão de se apresentar nas cortes legislativas. Isso aqui no final dos tempos, que não está longe. Alguns perante reis, diante de sábios da terra, para responder por sua fé. Alguns perante, para responderem pela sua fé. Os que têm apenas um conhecimento superficial da verdade, não serão capazes de expor claramente as Escrituras, a dar razão definidas da fé que possuem. Olha. Ficarão confusos e não serão obreiros que não têm de que se envergonhar. Olha. Tem conhecimento superficial, vai passar vergonha e vai ser levado para o outro lado, porque vai ser envergonhado. E aqui continua, que ninguém imagine não precisar estudar. Ninguém. Que ninguém imagine, mas eu não gosto muito de estudar a palavra. Está roubado, desculpa a expressão. Está roubado. Que tem que estudar a palavra. Que ninguém imagine a não precisar estudar a palavra do Senhor, visto não ter de pregar no sagrado púlpito. Não é só aqui que você tem que pregar. Aqui nós pregamos. Você pode pregar em outro lugar qualquer, principalmente na sua vizinhança, na sua rua. Não sabemos o que Deus pode requerer de nós. Você sabe o que Deus pode requerer de você amanhã? E aqui eu finalizo, ela diz assim, nessa questão toda da pregação do Evangelho, da lei do Senhor. Haverá um exército de pessoas decididas que permanecerão tão firmes como uma rocha. Amém. Durante a última prova. Que sejamos nós, Glória em nome de igreja. Jesus. E ela continua aqui dizendo, há muitos que sairão das fileiras do mundo e das igrejas, inclusive da Igreja Católica, cujo zelo excederá consideravelmente aos do que têm se ocupado de proclamar a verdade até agora. Essas pessoas que estão vindo, vão vir com mais zelo. Lá na Igreja Católica, multidões receberão a fé e se unirão ao exército do Senhor. Amém. Muitos, e essa parte aqui é muito linda, muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. Amém, Senhor. Nossa, Agora tem presta tantas atenção no que pessoas. vai acontecer, irmão. Por isso que nós temos que estar em Cristo. E em Cristo nós somos nova criatura. E ela diz assim, na África, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva
um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, Amém. revelando claramente a um mundo apostata o poder transformador da obediência à sua lei. Olha aí, irmãos, que coisa poderosa. A lei, irmãos, Amém. ela não foi pisada. Quem está em Cristo Jesus é nova criatura. Amém. E cumpre com os mandamentos do Senhor. Oi, eventos finais, página 121. Está surrado esse livro, hein? Oi? Está surrado esse livro, hein? Você não consegue nem enxergar muita coisa, né? Oh, glória. Porque eu gosto de ler, irmãos. Eu tinha esse livro aí na Ah, compra, irmão. Não deixa de comprar, não. Vendo? É 121 mesmo. Nele, e ele me pediu o livro. Então tem um meu aqui, uma surradinha aqui. Oh, glória. Mas compre. Isso aqui são eventos finais das coisas que vão acontecer. Irmão, vamos nos preparar para a volta de Cristo Jesus. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Amém. vamos nos preparar. Graças ao Senhor, nós estamos aqui hoje. Passou 3 semanas, nós estamos aqui. Amém. Mas tem irmãos, que estão dormindo até antes. O Papai do Céu está colocando já para dormir algumas pessoas. E nós estamos aqui. Nós temos uma missão para pregar o Evangelho. Vamos orar pela nossa nação? Vamos, mas vamos pensar principalmente na pregação do Evangelho, irmãos. Verdade. Porque as coisas elas vão começar a acontecer. Estamos nós preparados? Porque os ventos serão soltos. Enquanto nós estamos aqui, a igreja lá da Ucrânia, basicamente está tudo fechado, a igreja adventista. Porque lá está acontecendo. O que está acontecendo na Ucrânia? Guerra. A guerra parou? Não. Tem mais de 7 meses que a bomba lá está comendo solta. Não estão falando, mas o negócio está feio. O negócio está feio. De vez em quando eu acompanho algumas coisas lá, misericórdia, irmãos. Que Deus tem misericórdia. É Deus que está segurando, porque está próximo de ter uma guerra nuclear. Sim. Sim. Semana passada eu vi num repórter que os jovens estavam saindo para fugir para cá, Sim. para outro lugar, né? Aqueles que conseguiram passar, passou. E o que não conseguiu, Fecharam. eles pegaram todinho Reservista. para poder ir para... 300 mil reservistas. São jovens que não têm ideia do que é um fuzil. Ir para a guerra, força. Não sei entender, irmãos. Vão morrer tudo. Vão morrer tudo. Só não está pior ali, como o Marcelo falou. Bombas atômicas não foram permitidas. Mas tem muitas bombas, irmãos, com uma destruição menor que já estão sendo soltas ali. Nossos irmãos adventistas estão lá, irmãos. Lá chegou. Eles conseguem fazer um culto no sábado como nós conseguimos? A escola sabatina consegue fazer isso lá? Não. E os pastores lá estão vivendo de quê? Irmãos. Ah, mas aqui é Brasil, Alex. Temos que ter cuidado. Porque as coisas vão ficar difíceis. Que Deus nos abençoe. Amém. E quando chegar aqui, que possamos estar preparados em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui e no mundo inteiro, aqui no Brasil, é onde tem mais adventista no mundo inteiro. Então nós temos que fazer a diferença em nome de Jesus. Amém. Somos mais de 4 milhões de adventistas aqui no Brasil, irmãos. Já deveríamos colocar esse país para brilhar há muito tempo. O que está faltando? Não é o tempo não, o tempo é agora, o tempo é hoje. O que está faltando da nossa parte é preparação. Que Deus nos abençoe. Amém. Quarta-feira que vem estaremos aqui, se a paz do Senhor nos permitir, Verdade. orando e buscando o Senhor. Amém. Tá bom? Diga que os cultos de quarta-feira têm sido uma bênção. Fale isso. Para que você possa trazer o seu irmão no sábado também. Porque os cultos de quarta-feira, irmão, está sendo uma bênção. É uma bênção para mim, irmãos. Para mim também. Então que Deus abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito e louvado seja teu santo e majestoso nome. Obrigado, Só o Senhor é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e digno de todas as honras, glórias e louvores. Amém. Muito obrigado por nós estarmos aqui diante da sua presença. Verdade. Ouvimos aqui a tua voz. Amém. Sentimos aqui a tua presença na oração, ouvimos a tua voz abrindo aqui a Bíblia e o Espírito de profecia, Pai. Amém. Obrigado por esses momentos tão valiosos para a nossa vida. Verdade. E que possamos, Pai, permitir que o teu Espírito Santo molde e transforme o nosso caráter. Que não venhamos ser a mesma pessoa que fomos ontem, Verdade. mas que possamos ser pessoas
transformada pelo Teu Espírito, Pai. Assim seja. Possamos, Pai, ser luz para esse mundo, ser luz para a nossa vizinhança, Pai. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Toma em Tuas mãos. Agora nos leve para casa, na companhia dos Seus santos anjos. E se assim o Senhor nos permitir, Pai, nos traga em nome de Jesus Cristo na próxima quarta-feira para mais um tema importante para o nosso crescimento espiritual. Amém. Pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Uma boa noite para todos. Boa noite.